Ao nobre desembargador Gabriel Veloso, que me fez o convite para poder estar aqui presente com vocês, para a gente travar compartilhar algumas ideias, né? Quero agradecer ao doutor Fernando Bessa, né, um amigo a quem eu tenho grande admiração, agradecer pela apresentação e muito obrigado também pela formulação do convite. Cumprimentar todos os colegas, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Recebi uma incumbência difícil, que foi a de falar sobre processo civil no âmbito da execução trabalhista. E ontem nós tivemos um painel, e esse painel ele abordou algumas temáticas, pelo que eu percebi, dando uma ênfase mais prática. Nós assimilamos ideias interessantes a respeito das novas ferramentas tecnológicas, aquilo que elas viabilizam para o êxito da nossa execução. E eu queria me permitir, nessa manhã, nesse momento que nós temos, trazer para vocês uma reflexão que procura complementar aquilo, mas um pouco mais no campo teórico. Sempre repetindo o que eu reitero nas minhas falas, quando tenho oportunidade. A distinção teoria e prática ela é uma distinção que eu chamo de arbitrária, né? E eu costumo dizer que uma boa teoria ela não é boa se ela não tem aplicabilidade prática. Da mesma forma, uma prática eficiente ela não é boa se ela não está sustentada em uma teoria coerente. Então, a teoria e a prática, verdadeiramente, elas estão sempre imbricadas. Especialmente para nós, eu sei que o interesse aqui nosso é sempre um aspecto mais prático, mas eu me permito aqui trazer algumas questões um pouco mais teóricas, mas que sempre vão abrir nossa mente, abrir luz, criar caminhos para a nossa atividade forense cotidiana. Tudo bem? Bom, eu queria começar falando sobre a própria ideia de aplicar o novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. Tá? Por quê? Porque logo que o Código de Processo Civil ele veio à tona, nós tivemos, de início, uma polarização de ideias. Eu mesmo já experienciei aqui palestras de doutrinadores de renome, e todos sabem, o Jorge Luiz Souto Maior, que defendeu enfaticamente a ideia de que não se aplicaria qualquer dispositivo do Código de Processo Civil no processo do trabalho. Por outro lado, nós também tivemos gente que defendeu a tese oposta, a tese de que, a partir do artigo 15 do novo Código de Processo Civil, na hora em que ele diz que nas omissões do processo trabalhista, isso está dito expressamente no Código de Processo Civil, as disposições do Código de Processo Civil se aplicariam no processo trabalhista, alguém veio e defendeu, então, que, a partir da vigência do novo Código, estaria quebrado aquele crivo de compatibilidade que está no artigo 769 da CLT. Então, como nós sabemos, precisa de um duplo crivo, um crivo cumulativo e sucessivo. Você precisa ter uma omissão no direito processual do trabalho e, além dessa omissão, você precisa, para trazer regras de outro sistema, de compatibilidade com a dinâmica interna desse processo laboral. Então, quem defendeu a ideia de que o artigo 15 do novo Código de Processo Civil acabou com o requisito da compatibilidade, passou a defender uma ideia, para mim, perigosa, porque ele diz que basta a omissão para que se vá ao Código de Processo Civil e se traga essas normas sem nenhum juízo crivo de compatibilidade. Duas teses extremadas, duas teses que acabavam simplificando demais as coisas e que acabaram não vingando. Por que não vingaram? Porque elas são o 8 e o 80. A gente precisa realmente sempre de um equilíbrio. Então, eu chamo hoje de uma fase de maturidade científica, porque verdadeiramente não venceu nenhuma e nem outra. É evidente que o Código de Processo Civil, como obra humana, padece de falhas, mas também tem suas qualidades. O Código de Processo Civil tem defeitos, mas ele tem muito bom material para a nossa atividade. Então, essa atitude refratária
ou entusiasmada de trazê-lo rapidamente para o processo do trabalho, foram pensamentos, ideias que acabaram cedendo à própria lógica das coisas, a lógica de que nós temos, sim, muita coisa a extrair do Código de Processo Civil e muita coisa a colocar para fora, a não deixar entrar. Por exemplo, algo que eu acredito que seja de uma aplicação um pouco difícil e no processo do trabalho em razão das suas pulsões de celeridade, de informalidade. A ideia que o Código de Processo Civil traz nos artigos 9º e 10º de contraditório prévio absoluto. Essa é uma crítica que a própria doutrina do processo civil se estabelece hoje. De modo que, por exemplo, literalmente, o Código de Processo Civil, no artigo 10, diz que, mesmo nas matérias de cognição de ofício, mesmo as matérias que envolvem pressupostos processuais e condições da ação, o magistrado pode conhecê-las e arguí-las de ofício, levantá-las de ofício, não tem problema, mas ele previamente precisa travar um diálogo com as partes. Resumindo, se eu entendo que eu sou incompetente materialmente, Coelho, eu vou ter que, antes disso, dizer, digam as partes sobre o tema, 2 pontos, incompetência material. Parece-me que houve um exagero no uso do contraditório. E essa é uma crítica. Nós soubemos bem refrear esse dispositivo quando o TST, na Instrução Normativa 39, estabeleceu que, por exemplo, nas hipóteses de pressupostos processuais, condições da ação e pressupostos de recorribilidade, são conhecimentos que a parte deve conhecer, porque são natural do ordenamento jurídico. Então, nós, magistrados trabalhistas, nós temos o amparo da instrução normativa, por exemplo, para podermos deliberar dessa forma sem fazer esse contraditório exaustivo. Como se contraditório só valesse se fosse prévio e não existisse o chamado contraditório diferido, que é o que nós usamos mais na prática. Então, é verdadeiramente um aspecto. Outro é a fundamentação sentencial exaustiva, o chamado checklist sentencial, né, que tentou-se também impor, nós refreamos, e hoje o próprio processualista civil já vê que realmente não é dessa forma. Então, eu acredito até que os processualistas do trabalho, de início, apontados como subversivos, tá? Eu ouvi essa palavra, hoje já são apontados como portadores de bom senso. Né, Fernando? Porque nós soubemos fazer esse crivo em razão de, no nosso campo de pesquisa, nós temos uma preocupação, uma sensibilidade de proteger esse processo que é diferenciado e que não pode abrir as portas, ele não pode se escancarar para a dinâmica do processo civil, que tem a sua lógica própria. Então, não se aplica. Agora, eu não posso dizer que nada do Código de Processo Civil se aplica no processo do trabalho. Como é que eu posso dizer que não se aplica a tutela de evidência? A tutela de evidência é um dos grandes avanços do Código de Processo Civil. Como é que eu posso dizer que não se aplica, no processo do trabalho, a possibilidade, por exemplo, de, num caso de terceirização lícita, que a empresa empregadora ela está em inadimplência rescisória, ela está em estado falimentar, ela está realmente... Está patente que ela já não tem mais patrimônio, e isso é reconhecido pela tomadora de serviço, tanto a inadimplência rescisória, quanto também já praticamente existente o exarumento patrimonial da empresa empregadora. Nós sabemos que quem vai pagar essa conta é a empresa tomadora do serviço, por força da súmula 331. Então, é subsidiária, tudo bem, é subsidiária a responsabilidade, mas é possível uma tutela de evidência? Sim, até de urgência, eu acho, mas é possível uma tutela de evidência para determinar que a tomadora pague de imediato as verbas rescisórias. Ora, por que essa técnica de aceleração e efetividade não se aplicaria no processo de trabalho? Né? Aplica? Claro que se aplica. Então, nós temos essas reflexões que me permitem afirmar hoje que nós estamos num estado hoje mais maduro, tanto os processualistas civis cedendo àquela resistência inicial que nós travamos, para reconhecer que eles realmente acabaram cultuando o CPC. Essa é a palavra, tá, gente? Uma vez eu falei isso diante de alguns processualistas civis, eles quase avançaram na minha jugular, porque eu disse isso. Vocês querem alçar o Código de Processo Civil
ao patamar hermenêutico fundante do ordenamento jurídico. Me perdoem, o próprio Código de Processo Civil diz o contrário. Ele diz no artigo 1º que toda leitura do Código de Processo Civil deve obedecer valores da Constituição Federal. Então, o CPC não pode usurpar um papel que é da Constituição, de ser justamente a fonte irradiante de todo o ordenamento jurídico. Então, eu começo dizendo que nós estamos, sim, hoje, muito mais tranquilos para pensar esse tema. Mas eu quero propor uma outra reflexão para vocês em seguida. Eu quero perguntar se o que nós temos que aplicar verdadeiramente é um novo Código de Processo Civil ou, quem sabe, um novo paradigma processual. Aqui é uma outra reflexão. Porque, veja bem, uma coisa é eu ler o Código de Processo Civil, uma coisa é eu decorar esse código, ou aprender esse código e começar a usá-lo no meu dia a dia, naquilo que me ajuda. A outra, que é uma reflexão que eu pontuo, é se esse Código de Processo Civil verdadeiramente é apenas um código, ou ele traz consigo um novo paradigma processual, que nós não temos opção. Se vem um novo paradigma processual, nós temos que realmente entender o que modifica da nossa função dentro desse novo paradigma. Então, eu vou me permitir aqui, durante uns 5 minutinhos, só reavivar essa ideia, porque eu antecipo para vocês. O Código de Processo Civil de 2017 não é apenas um código. Ele verdadeiramente materializa um novo paradigma processual. É um novo paradigma processual. A questão não está apenas em nós conhecermos esse código, a questão é em conhecer o espírito da coisa. É conhecer realmente a dinâmica diferente hoje. Bom, onde é que se lastreia, onde é que está fundamentado esse novo paradigma processual? Primeiramente, na Constituição. Eu não começo qualquer estudo no direito a parte da Constituição Federal. Então, a gente não pode deixar escantear a Constituição, porque ela é a nossa partida e ponto de chegada. Então, o artigo 5º, 35 e 78, dispositivos já muito conhecidos por nós, trazem aquilo que o professor Marinoni chama de dispositivos que densificam o direito fundamental a uma tutela jurisdicional adequada e efetiva. Então, o artigo 5º, 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, lendo esse dispositivo não como o direito de peticionar, não como o simples direito de vir à justiça. Não é isso. O que esse dispositivo diz é que o cidadão tem o direito fundamental a vir ao Poder Judiciário e merecer desse Poder Judiciário uma tutela jurisdicional atenta, sensível e efetiva. Ou seja, aquilo que o professor Kazuo Watanabe ele eternizou com a expressão ordem jurídica justa. Não é simplesmente acesso a um poder da República, é acesso a um sistema jurídico que gere justiça, que gere efetividade, que alcance objetivos constitucionais. E o inciso 78, que traz o dispositivo de que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Dispositivo fantástico que legitima diversos avanços. O que está pautado? O que está por trás disso? Reavivando a memória de vocês, né, a nossa. A primeiro, a ideia de que direito não é mais igual à lei. Tá? Quem pensa que, para ser um bom juiz, basta decorar os dispositivos da lei, realmente é um paradigma já obsoleto, ultrapassado. Tá? O direito não é só lei, isso já é décadas, isso desde a Segunda Guerra Mundial, quando, no Tribunal de Nuremberg, a defesa dos nazistas foi assentada exatamente numa perspectiva formal legalista. Então, quando se percebeu que era preciso trazer de volta valores, princípios, e princípios com força normativa, tá? Percebeu-se que o direito é um fenômeno muito mais complexo. O direito é lei, mas também é princípios. O direito é lei, princípios e valores. Ou, na perspectiva Alex Dworkiana, normas, regra, normas, princípio. Então, por exemplo, hoje um juiz, no dia a dia forense, tá, gente? Isso aqui não é conversa acadêmica, não. No dia a dia forense, nós rejeitamos incompetências territoriais lastreados apenas no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Você pode afastar o artigo 651 da CLT num caso cuja incidência é cristalina, competência territorial, local da prestação de serviço, trabalhou lá em Macapá, mas o cara ajuizou em Belém.
Mas, no caso concreto, o cara é desempregado, ele mora em Belém, não tem condições financeiras de ir lá, a empresa já está na nossa frente, não tem prejuízo algum se nós continuarmos em Belém, e você pode, vejam, sem declarar qualquer inconstitucionalidade ao 651 da CLT, manusear um princípio constitucional que tem força normativa e incidi-lo na prática, deixando de lado o 651. Por quê? Porque se eu aplico o 651 no caso concreto, eu gero um efeito inconstitucional. Eu nego a tutela jurisdicional a um cidadão simplesmente com base num critério patrimonial. Ele não tem dinheiro para ir em Macapá. E isso é um efeito que a Constituição ela não permite. Então, eu aplico um princípio para atingir os objetivos do próprio 651. Não sei se eu fui claro. Então, vejam, isso não é academicismo, isso é técnica. Isso é ordenamento jurídico manuseado. E isso é disponível e legítimo ao magistrado. Então, o devido processo legal não é o cumprimento acrítico da lei. Pelo contrário, é o manuseio inteligente do dispositivo legal de modo a atingir os objetivos constitucionais. Então, a ideia de que o direito hoje é mais complexo, a ideia de que não basta dizer o direito, antigamente a gente dava muita ênfase às sentenças, né? O importante era não ter sentença atrasada. E hoje o direito não exige mais só isso da gente, né? Exige efetividade. Não basta o camarada ter uma sentença e não ter efetividade, e isso não se tornar realidade. O processo hoje é visto como instrumento, a ideia de isolamento do sistema normativo, não, eu sou processo civil, você é processo de trabalho, não vamos conversar, são coisas diferentes. Isso está ultrapassado. Hoje nós dialogamos com os outros sistemas, aliás, precisamos disso para colmatar nossas lacunas, para resolver nossos problemas, porque o direito é obra humana, tem seus defeitos, tem suas falhas, a gente precisa suprir isso no dia a dia. E a centralidade da Constituição, que é algo que a gente não pode abrir mão. Bom, e no plano processual, essas premissas geram o quê? O que eu chamo de colunas do modelo constitucional de processo. A expressão modelo constitucional de processo, ela é do professor Cássio Scarpinella Bueno, da PUC de São Paulo. Ele estruturou uma ideia de que, a partir da Constituição Federal e na perspectiva daquelas premissas que eu coloquei, um processo só é um processo constitucional se ele verdadeiramente seguir um modelo que a Constituição estabeleceu. E esse modelo tem pelo menos 4 colunas. Primeiro, da efetividade jurisdicional, ou seja, a tutela tem que ser útil. Segundo, da celeridade processual, ou seja, a tutela tem que ser tempestiva. Terceiro, flexibilidade procedimental, tutela adequada. E quarto, a eticidade comportamental. A tutela tem que ser ética. Ou seja, você tem 4 núcleos, 4 colunas que elas demandam, vejam, isso aqui não é vetor ético, isso é vetor jurídico. Eles conformam o nosso pensamento e a nossa aplicação diária do direito processual. Avançando. Bom, e o novo Código de Processo Civil, ele traz um novo paradigma processual. Por quê? Porque, verdadeiramente, esses dispositivos iniciais do Código de Processo Civil deixam claro que nós estamos recebendo um material legislativo que não se resume a simplesmente um código, ele está realmente colocando para nós novos parâmetros científicos processuais. Veja, o artigo 1º, que é uma norma de abertura, é o pórtico do Código de Processo Civil, diz assim: o artigo 1º diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, observando-se as disposições deste Código. E o artigo 8º diz o seguinte: para os positivistas, para aqueles que baseiam o seu pensamento jurídico na perspectiva exclusiva da lei, esse dispositivo é uma bomba. Olha o que ele diz: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, eu queria fazer 3 observações desses 2 dispositivos, rapidamente. Primeiro, percebam que o Código de Processo Civil não permite qualquer pensamento que coloque o próprio CPC em substituição à Constituição Federal, como ponto de referência máximo na interpretação do ordenamento jurídico. Ele começa dizendo: esse código é bacana, mas ele só serve se observar a nossa Constituição Federal. Ele tem que ser interpretado na perspectiva constitucional. Então, nós vemos aí que a Constituição ela vem como um parâmetro
hermenêutico para todo o sistema jurídico, não só para as relações materiais, mas também para as relações processuais. Veja que interessante falar em dignidade humana no campo processual. Aqui não é uma questão de defender a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de modo que o empregador deve respeitar e promover dignidade humana, não assediando, por exemplo, seus empregados. Aqui é uma questão de, no processo, nós pensarmos algo para promover dignidade. O que é, só o dia a dia nós vamos fazer isso. Segunda coisa, vejam que o Código fala, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Vejam, diferentemente do que pensam aqueles que imaginam que um código é sempre uma referência absoluta na atuação jurisdicional, esse código começa dizendo, eu estou dando para vocês um material mínimo, eu estou dando para vocês um ponto de partida. Vocês que vão ordenar, disciplinar e interpretar agora isso, de modo que atenda aos objetivos constitucionais. É o que eu chamo de uma perspectiva de construção hermenêutica coletiva. A ideia de que agora não é o juiz apenas que faz interpretações, mas é o juiz, as partes, os advogados, os acadêmicos. Todos nós vamos estar ombreados em interpretar bem esse código, que é o que eu chamo de a lei como ponto de partida. Eu não posso emitir uma tutela de urgência liminar inaudita ter parte contra a fazenda pública porque tem lei. Sim, é um ponto de partida. A rigor, não posso. Mas se eu tenho um caso concreto que eu tenho uma necessidade urgente de tutelar a vida, de tutelar a saúde, eu posso, desde que me desincumbindo do ânus argumentativo, ou seja, justificando e fundamentando, eu posso afastar esse dispositivo, porque ele é apenas um ponto de partida. E o terceiro, que é a assimilação da ideia de legalidade constitucional. Veja, a lei não fala em aplicar o ordenamento legal, né? Veja que o Código fala em aplicar o ordenamento jurídico, assimilando a ideia que direito é mais que lei. Perceba um outro detalhe. O princípio da legalidade está ali no meio, perdidinho, olha. Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade. Veja, eficiência, a legalidade é uma dimensão do direito. Eu sei que isso parece estranho, né? A legalidade estrita é apenas uma dimensão do direito. Nós temos a dimensão da proporcionalidade, da razoabilidade, da eficiência. Ou veja, é a conjugação prática e harmônica desses vetores, no caso concreto, que é a nossa tarefa. Não é uma tarefa fácil. É muito cômodo eu aplicar friamente a lei. Não é isso que o dispositivo exige de nós. Ele está dizendo, apliquem, mas apliquem com proporcionalidade. Quer um exemplo? O TST. O TST, quando diz que a gente não precisa ouvir a parte contrária antes, quando eu me entendo como incompetente materialmente, ele aplicou o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Não dá. O processo não é caranguejo, ele não vai para trás, ele tem que ir para frente. Bom, avançando. E o artigo 4º e o artigo 6º do Código de Processo Civil, que já entram na nossa linha, na nossa fala da execução, já vai dizendo, as partes têm o direito de obter em prazo razoável solução integral do mérito, incluída atividade satisfativa. Veja, uma tutela jurisdicional constitucional, ela vai sempre demandar um processo democrático, um processo cooperativo, um processo que atinja o mérito, um processo que as partes possam alcançar a efetividade. Isso são vetores hoje nossos. Veja, o artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. Eu destaco para vocês aí o finalzinho do 4º e do 6º, a palavra satisfativa e a palavra efetiva, demonstrando que falar de execução, falar de efetividade, não é simplesmente uma inclinação pessoal do magistrado. Nós não podemos, digamos assim, nos permitir crer que a execução é uma faculdade, a efetividade jurisdicional é só uma faculdade. Não, é uma missão institucional. Sentença prolatada tem que ser também sentença efetiva. Se isso não acontecer, nós não cumprimos o nosso papel. Então, o direito processual hoje verdadeiramente centra esforço na efetividade jurisdicional. Então, nós temos hoje a valorização da atividade executiva. Bom, e qual é o nosso papel nisso? O que nos cabe nesse novo cenário, né? Como magistrados, qual será o nosso papel nisso?
E eu trago aqui uma reflexão do nosso colega Guilherme Feliciano, numa obra que eu recomendo a todos, Processo Efetivo. Né? Do ano passado, é a segunda tese de doutorado dele, simplesmente são 1000 páginas de ciência pura, ciência processual pura. E o Guilherme fala o seguinte, nós temos 3 modelos de juízes. O primeiro modelo de juiz que surgiu foi o chamado juiz neutro. E nós já sabemos, se alguém não... A experiência nos mostra que nós não somos nem um pouco neutros, né, Coelho? Nós não temos essa neutralidade, o ser humano não tem. Nós temos histórias, crenças, nós temos todo um pré-compreensões que acabam influenciando de uma outra maneira na nossa forma de pensar e de agir. Tá? Então, não existe essa questão de neutralidade. Entretanto, foi imposto um modelo de juiz, no modelo liberal, de que o magistrado simplesmente tinha que ser boca da lei, na perspectiva de Montesquieu. O camarada tem que simplesmente retransmitir acriticamente aquilo que foi colocado a prioristicamente pelo legislador. Então, não me cabe, no modelo de juiz neutro, pensar se a lei é justa ou injusta, não me cabe. O que cabe é que um poder legislativo cumpriu o seu papel e eu só estou aqui para carimbar o que ele disse. Esse foi um modelo que não deu certo, mas que ainda continua na cultura jurídica, ainda hoje. Gera uma certa comodidade intelectual e institucional, mas é um modelo ultrapassado, principalmente quando nós partimos da ideia de processo, de um novo paradigma processual. Veja que o processo é coisa das partes. Aqui ele não é juiz, ele é um árbitro. Tá? É um árbitro de futebol. O árbitro de futebol é que tem o dever de ser discreto, não influenciar em nada e apenas apitar quando alguém viola uma regra pré-estabelecida. Nós não somos árbitros, nós somos juízes. Cabe-nos construir alguma coisa, como eu vou chegar ali. Depois veio o juiz engajado. Veja que no processo do juiz neutro, o processo é coisa das partes, é uma ideia romana, é uma ideia de que nós fazemos um contrato e vamos à justiça, e o juiz só observa se a gente viola essas regras. É um processo privatístico. Isso não deu certo. Depois vem o modelo, o posterior, que é o modelo do processo público, que é o juiz engajado. O que é o juiz engajado? Surgiu no Estado social a ideia de que o Estado precisa agir para garantir direitos fundamentais, e isso se refletiu no campo processual. A CLT foi gestacionada nessa época. O artigo 765 da CLT é uma expressão genuína de um juiz engajado. Ele diz, o juiz tem todo o poder para fazer o que ele quiser no processo. É o que está escrito no 765 da CLT. É a ideia de que o juiz é um protagonista, muitas vezes um protagonista que refreia até a participação das outras partes. É uma ideia que concentra os poderes na mão do juiz de uma forma, muitas vezes, até exagerada. Isso acabou acontecendo na prática. É quando o juiz engajado é aquele que estabelece fins e, a todo custo, não importa o meio, ele tem que chegar naquela finalidade. É uma ideia de processo publicista extremamente exagerado. E qual é o paradigma atual? O paradigma atual é um equilíbrio. O paradigma atual é que o processo continua público, mas ele aceita a participação das partes. Ele insufla a participação das partes. Ele estimula que também as partes cooperem. Na verdade, não. É um dever jurídico das partes e do juiz cooperar entre si. Então, o juiz construtivo é o juiz do paradigma atual. É o juiz que ele sabe que ele precisa manusear o sistema jurídico e construir a melhor solução para o caso. Vejam, como juízes, nós construímos porque fazemos opções. Nós, todo dia, quando prolatamos uma sentença, escolhemos os preceitos principais do ordenamento jurídico que guiam a nossa história, que guiam o nosso movimento como juízes. Nós escolhemos os relatos fáticos que vão servir de apoio para a nossa sentença, e quando eu escolho os fatos, eu estou escolhendo mesmo, optando, decidindo. Tudo isso é escolha. Tudo isso é a opção que eu faço dentro da minha atividade. Eu vou construindo a minha solução. Então, não existe essa de juiz neutro. A sentença é uma construção. A sentença é uma obra criativa. A sentença é uma arte. Está aqui o Océlio, a arte de julgar. Tem um livro sobre isso. Sentença não é atividade mecânica, não é atividade matemática. Sentença é ciências humanas, ciências sociais aplicadas. É coisa humana. Eu não posso fazer da sentença um ato more geométrico.
Eu não posso fazer dela uma simples análise matemática. Eu preciso fazer opções de valores também. Então, hoje, o juiz construtivo é um que ele nem tem falta de poder e nem tem muito poder. Ele tem responsabilidades. Todos têm responsabilidades. É uma atuação cooperativa lastreada na interpretação sistemático-teleológica. Não nos basta interpretações gramaticais. Nós precisamos de interpretações sistemático-teológicas que atinjam fins constitucionais. Bom, agora eu vou aplicar o novo Código de Processo Civil, esse novo paradigma, onde? No processo do trabalho. Dentre as diversas peculiaridades do processo do trabalho, eu destaco para vocês essa questão de que o processo do trabalho, por natureza, intrínseco a ele, traz a ideia de efetividade. Tá? Então, o 765 da CLT e diversas normas que vieram com o Código com a CLT trazem e imprimem no espírito do juiz do trabalho uma ideia, Paula, que o magistrado trabalhista ele precisa envidar todos os esforços para buscar efetividade. Isso não é algo novo para nós, isso que eu quero dizer. Quando eu digo que o novo paradigma processual demanda a efetividade máxima, eu estou falando de uma grande novidade no campo da ciência processual, mas que nós, juízes e juízas trabalhistas, nós da Justiça do Trabalho, já conhecemos isso. Isso não é novidade para nós. A ideia de máxima efetividade, ela sempre existiu e permeou a nossa atividade, é ou não é? Isso é uma marca da própria magistratura trabalhista e daqueles que atuam com direitos sociais. A efetividade não é uma opção, sempre foi uma obrigação, sempre foi um dever. Agora, uma vez o Fred Didier falou que não existe o princípio da celeridade. Aliás, ele uma vez não, está escrito no curso dele. Não existe isso de princípio da celeridade. E uma vez eu ouvi ele criticando que o pessoal do processo do trabalho diz que existe o princípio da celeridade. O Didier está errado. O Fred Didier está profundamente equivocado. Porque, para ele, existe só duração razoável. O que existe é a duração razoável do processo, e não celeridade. Errado. A duração razoável do processo é uma ideia complexa, é uma ideia que comporta matizes, comporta gradações, como tudo na vida humana. Eu não posso nunca dizer que só tem uma cor azul. Nós temos azul turquesa, azul celeste, azul marinho, né? Nós temos gradações na vida humana. Por que eu vou exigir do direito a unicoloridade? Por que eu vou exigir do direito somente a visões maniqueístas? Eu tenho ou não tenho? Não. Para o processo penal, duração razoável é duração lenta. Para o processo penal, para tutelar a vida, a liberdade, a marcha é mais lenta. Para o processo do trabalho, para tutelar verbas alimentares, hipossuficiência, duração razoável é marcha acelerada. No processo penal, ser lento atende à duração razoável do processo para o processo penal. Mas para o processo do trabalho, a duração razoável sempre vai ser celeridade. Por isso que eu digo que duração razoável no processo do trabalho é sempre duração célere. É celeridade mesmo. Celeridade, portanto, é a vertente da duração razoável do processo que incide no processo do trabalho. Quinta marcha. Quinta marcha mesmo. Então, assim, qual é a ideia? Eu acho que nós não podemos tomar medidas heterodoxas, extremas, de uma vez. Eu acho que se você tem um caminhar e já tentou todas as medidas convencionais e não alcançou êxito, e você está diante de um caso muito peculiar, que a pessoa tem dinheiro e não paga porque é um delinquente muito do cara de pau, nós temos que tomar essas medidas. Nós temos que tomar essas medidas. Eu acho que o que está em jogo não é só um crédito de um processo. O que está em jogo é o crédito da nossa própria imagem, é a imagem da justiça. Somos nós como integrante de um poder da República. É um poder da República que é jogado na lama quando um jogador multimilionário se nega a atender uma sentença judicial. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E o juiz fez, foi bem. Tem que fazer mesmo. Outro caso, um casal em Salvador, muito conhecido, da sociedade local, charla todo mês em Paris,
vive na alta sociedade, não paga uma dívida de 15 mil reais trabalhista. O que aconteceu? O juiz mandou pegar o passaporte deles quando a família estava embarcando para a Disney. O que aconteceu? Pagou. Assim, parece extremo, mas eu coloco isso bem assertivamente. Quem deve 5 mil reais na Justiça do Trabalho e tem condições de ir para a Disney e passar 30 dias, não dá. Ele não tem o direito de ir para a Disney. Não tem. Eu assumo todas as consequências da minha fala. O cara não tem direito de ir para Paris se não pagar a sua dívida de 5 mil reais na Justiça. É uma questão de honra e de imagem do Poder Judiciário. Nós temos que ter essas atitudes corajosas. Né? Eu entendo o Marco. O Marco disse, poxa, será que antes de tomar o passaporte eu não poderia entrar lá no Simba e passar 60 dias lá? Meu irmão, o risco de eu não usar toda essa técnica tem que cair para o executado. Ele é que me fez levar essa situação extremada, ele que corre o risco que for. Agora a gente ficar 60 dias, que nem Sherlock Holmes atrás do cara e o cara charlando em Paris, não, meu irmão. Prende o passaporte dele e chama para conversar comigo. Mas, na hora que o cara... Vocês lembram quando a gente podia prender? Você dava ordem, no final da tarde estava pago. Eu sempre conto a história lá em Macapá do motel. Eu era substituto, fui lá em Macapá, e uma execução, uma audiência de execução, a secretária de audiência me falou, doutor, é uma audiência de execução, não tem acordo. Então, eu já estou aqui, isso assina? Eu falei, não, mas o executado está aí? Está. Não, eu vou conversar com ele. Ele falou, não, doutor, mas não tem acordo. Eu falei, não, eu vou lá conversar com ele. Aí eu fui, sentei e tal, rindo e tudo, aquela coisa, para ganhar ele. E aí eu perguntei, vem cá, o senhor está devendo aqui 10 mil reais e tudo, há muito tempo. O senhor não tem nenhuma proposta? Ele falou, não, doutor, não tem nenhuma proposta. Está difícil a situação. Eu falei, nenhuma. Então, nós vamos fazer o seguinte, está funcionando o motel? Não, doutor, aqui o motel é ótimo, funciona plenamente. Então, eu determino que o oficial de justiça passe uma semana, a noite inteira lá, pegando tanto as espécies, pagamento em espécie, quanto em cartão. Aí ele olhou para mim e falou, doutor, o senhor está dizendo que o oficial vai ficar lá, pegando o dinheiro que entra? Eu falei, é. Ei, doutor, não faça isso. Pegou a carteira, pegou um cheque, preencheu e me deu. Aí, então o senhor pode pagar? Não, doutor, porque quando aperta assim a gente paga. Então o senhor puxou outro cheque para pagar agora a litigância de má-fé. Aí ele puxou outro cheque e pagou. Veja, o cara fazendo graça com a gente. Eu fico imaginando, os caras vêm para a audiência de execução chorando miséria. Quando vai bem aqui na frente da Praça Brasil, ele está no Mercedes. Não dá. Aliás, um colega fez isso, e muito bem, tá? O cara chorou. O advogado falou para o secretário, esse cara está numa BMW comprada agora. Terminou a audiência, o juiz mandou o oficial de justiça descer e acompanhar o cara. Quando o cara entrou na BMW, ele... Abre, está removido o carro. Não, está removido, mano. Bora. Sabe o que aconteceu? Pagou. É o que eu chamo de princípio da truculência sadia. É o 765 da CLT que permite essas coisas. Eu não estou dizendo que você possa fazer tudo, evidentemente. Eu, por exemplo, fui um juiz que eu fui muito criticado, porque eu, em Ananindeua, eu era substituto, e o oficial de justiça chegou numa casa de um executado, que a sociedade quebrou, né, a empresa quebrou, mas eles tinham um filho pequenininho, 6 meses, o Murilo. E aí, apesar da dificuldade financeira, eles conseguiram montar um quarto para o Murilo muito bonitinho. Bem bonitinho, ar-condicionado, poltrona de amamentar. E o oficial de justiça foi penhorar, viu que a casa era de madeira, complicado, mas, no fundo, tinha muitos bens interessantes. Ele foi e penhorou o ar-condicionado, a poltrona, o berço do bebê. Só faltou penhorar o bebê. Quase ele remove a criança, Fernando. Após, quando eu vi aquela presepada, eu falei, não, mas não pode isso. Aí veio para eu julgar os embargos da execução, que se invocava a imperabilidade dos bens da que guarnece a casa. Eu falei, gente, não tem condições. Porque, veja bem, a gente também não pode ser maluco. É verdade, o executado também tem dignidade. O executado também tem dignidade. Então, eu me lembro que eu invoquei até o ECA. Eu invoquei até o ECA para dizer que o Murilo, ele tinha o direito de ter pelo menos um ar-condicionado, gente. E ar-condicionado em Belém não é luxo. Aqui não, a gente sai do banheiro no elevador, está todo suado, por causa do calor. As mulheres, coitadas, queriam tudo morar no sul, para usar aquelas roupas lindas, aquelas botas. Coitada, a bichinha sai toda maquiada.
quando vão para Gramado, ficam, enche a cara de pó, aquela coisa, veste a roupona. Porque não é. Então, assim, a dignidade humana, ela atende o ser humano, e ser humano não interessa se é exequente ou executado. Tá? É evidente que nós temos que tutelar direitos fundamentais. Liberdade de ir e vir do executado é um direito fundamental, mas nenhum direito fundamental é absoluto. Eu posso relativizar desde que eu tenha condições, no caso concreto, de justificar isso. Tá? Então, é uma possibilidade. Bom, então eu acredito que sim, são medidas boas. Aliás, a execução, gente, vocês sabem que a patrimonialização da execução foi um avanço da civilidade. Né? Antigamente, a execução era pessoal. Quando alguém me devia, Juliano, tu lembra, né? Os livros contam que a pessoa era presa. Né, que o credor tinha direito de vender o camarada como escravo. Os filhos. Por quê? Porque a execução era subjetiva, era pessoal. Aí nós alcançamos um patamar civilizatório que diz, não, a execução é contra o dinheiro, não é a pessoa, é o patrimônio. Só que hoje, para o insucesso dos executados, nós estamos voltando à fase subjetiva. O cara não tem dinheiro, mas ele tem imagem. Eu vou lá no SPC e no Serasa. Registro o nome dele tudinho, vou lá no cartório, digo que ele deve mesmo na justiça, e venha, se alguém quiser comprar alguma coisa dele, vai ficar sabendo que ele é devedor aqui na justiça. Ah, minha imagem, eu não consigo fazer negócio. Lista de trabalho escravo, tem que divulgar, é mesmo, tem que trabalhar no aspecto da imagem, da pessoa mesmo. Nós estamos voltando hoje, um pouquinho dessa ideia da execução subjetiva, mas temos que sempre ter cuidado para não exagerar. Isso é verdade. Poder sempre traz consigo responsabilidades. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita, no caso concreto, devidamente justificado. Para encerrar, esse tal desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma grande discussão, que daria para fazer um congresso sobre isso, mas que eu quero resumir para vocês numa reflexão que me parece pertinente. Vejam, não há nenhuma novidade em desconsiderar a personalidade jurídica. Nenhuma. Tá, isso é feito há muito tempo. Antes do novo Código, desconsideração já existe em leis, como o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil e outras leis esparsas. A novidade do Código de Processo Civil é uma figura de um incidente. Antigamente, nós podíamos desconsiderar essa personalidade numa decisão, pá, pum. Agora, o Código de Processo Civil diz que eu tenho que abrir um incidente processual com contraditório, ampla defesa, produção probatória, prolatar uma decisão. Dessa decisão cabe recurso. Vejam, eu não posso invadir o patrimônio dos sócios, na perspectiva do novo Código, sem deixar de observar o incidente que ele criou a partir do artigo 133. Isso se aplica no processo de trabalho? Bom, vamos lá. Nós temos alguma regra no microsistema trabalhista de desconsideração da personalidade jurídica? Não. É omisso. Tá? É omisso. O TST já disse no artigo 1º da Instrução 39 que permanece em vigor o 769 da CLT, ou seja, o requisito da omissão tem que se associar com o da compatibilidade. Ok? Então, eu não posso importar, pela via do artigo 15 do Código de Processo Civil, esse incidente dizer, como a gente é omisso, e o artigo 15 do CPC fala que se aplica às disposições dele, eu vou ter que fazer esse incidente agora. Não, não é bem assim, não, tem que passar pela compatibilidade. Agora, vamos lá. Quando a gente dá aula de direito do trabalho, eu sempre digo isso. Vocês, o pessoal critica muito o caráter protetivo do direito do trabalho, mas ninguém critica o caráter protetivo do direito do consumidor. Todos nós aqui somos consumidores, a gente se beneficia do protetivismo do direito do consumidor. Mas do direito do trabalho é um absurdo. Ninguém critica o protetivismo do direito ambiental. Toda a sistemática ambiental, jurídica, é protetiva do meio ambiente, porque é vulnerável. Então, quando você vai ver, tem 3 ramos do direito, no mínimo, que são alicerçados numa perspectiva protetiva. Por quê? Porque em todos eles existem relações jurídicas assimétricas. Existe vulnerabilidade. Veja, no direito do consumidor é assimétrico, porque existe uma vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor. No meio ambiente, o meio ambiente é vulnerável, porque ele precisa ser tutelado, senão, realmente, nós não vamos ter mais planeta para habitar. Precisa ser protegido. E no direito do trabalho, ele é assimétrico, porque nós temos a hipossuficiência econômica e informacional do trabalhador.
Todos os 3 ramos jurídicos que eu citei são intrinsecamente protetivos. Intrinsecamente protetivos. Ok. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º, fala em desconsideração da personalidade jurídica. E o que ele diz? Ele adota a chamada teoria menor. O que é a teoria menor? É a de que, para desconsiderar a personalidade jurídica, basta o mero inadimplemento. Basta que a personalidade jurídica em si seja um problema para a execução da dívida. Não precisa provar que houve má administração, não precisa dizer que houve falcatrua, não precisa dizer que há confusão patrimonial entre isso. Nada disso. Basta não ter pago. Basta não ter o cumprimento do título. O direito ambiental, na Lei 9.605/98, adota a mesma teoria, a teoria menor. O direito ambiental, no artigo 4º da Lei 9.605, diz: haverá desconsideração da personalidade jurídica nas causas de proteção do meio ambiente, sempre que a personalidade jurídica for um obstáculo para o cumprimento do título. Quando chega o Código Civil, ele adota uma outra teoria, a teoria maior. O Código Civil, no artigo 50, diz que só cabe a desconsideração da personalidade jurídica se você provar requisitos, que são confusão patrimonial, má administração, má versação do patrimônio da empresa. Vejam, exige requisitos que legitimem essa desconsideração, coisa que não é exigido lá na teoria menor. Porque no direito civil se trabalha com uma ideia de equilíbrio, de simetria na relação jurídica. As partes são relativamente iguais. Bom, então nós temos um problema de lacuna normativa. O direito processual do trabalho padece de uma omissão, não tem nenhuma regra de desconsideração da personalidade jurídica. Eu olho para o sistema lá fora e vejo: Código de Defesa do Consumidor facilita a proteção do consumidor adotando a teoria menor. O direito ambiental facilita a proteção do meio ambiente adotando a teoria menor. Direito civil facilita para o devedor, adota a teoria maior. Eu olho para os dois, ambiental e consumidor, e vejo que eles são alicerçados debaixo da mesma perspectiva que eu, a assimetria das relações contratuais, a proteção do vulnerável. Eu olho para o Código Civil e não vejo a mesma coisa. Pergunto para vocês, qual é mais compatível com o processo de trabalho? Qual é mais compatível com o processo de trabalho? A teoria menor. É a dos nossos ramos congêneres. É a dos nossos ramos que se identificam com a nossa razão de ser, protetiva. Então, se eu adoto a teoria menor, não há necessidade nenhuma de se provar nos autos. Imagine eu determinando a um trabalhador, no jus postulante, que ele me prove a má administração da empresa. Paula. Ou com advogado, mesmo que com advogado. Difícil, não é? Então, por quê? Porque não se compatibiliza com a nossa ideia, não se compatibiliza com o processo do trabalho. Nós temos que adotar a teoria menor. Por que o incidente do novo Código de Processo Civil, gente? É simples. Se você for ler os artigos 133 para frente, lá vai dizer que o credor deve pedir a abertura do incidente. E na hora que ele pedir a abertura do incidente, ele já deve provar que esses requisitos da teoria maior já estão comprovados, já estão existentes. Má administração, ou então ele diz: está aqui documento, eu quero produzir testemunha, eu quero mostrar que houve uma má versação do patrimônio da empresa, má administração, confusão patrimonial, eu vou provar para, no final, o juiz desconsiderar a personalidade jurídica. Vejam, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do CPC atende os requisitos e a dinâmica